Olá, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim, que esteja tudo bem, tudo tranquilo, tudo em paz. Então vamos continuar o nosso projetinho do cogumelo. Já abordamos os cogumelos, né, que era assim as peças principais, né, do bordado. Já abordamos toda a parte de caule, né? Bordamos já, digamos, o chão aqui, né? E agora ficou faltando bordar as folhas e as florzinhas, né? Então vamos começar bordando as florzinhas, daí as folhas a gente borda depois. Eu vou começar a bordar por essa aqui, né? E aí a gente vai passando para as outras. Então vamos iniciar a florzinha, vou usar um rosa clarinho, tá? Mas vocês usam o tom que vocês quiserem para bordar. Eu vou começar prendendo o fio, tá? Vou prender aqui no meio da pétala de cima. Deixo uma pontinha ali. Subo. Aqui, como é bem vazadinho, a gente enxerga bem quando o fio vem subindo. Pego bem ali. E prendo. Que eu já posso cortar as pontinhas. Subo novamente. E desço. E o fio já está preso. Agora, meninas, eu vou bordar essas pétalas ponto margarida, tá? Mas vocês podem bordar o ponto que vocês quiserem. Se quiser fazer ponto cheio, pode fazer ponto cheio, né? Pega aqui embaixo e vai indo. Eu vou bordar ponto margarida. Puxo meu fio pro lado direito, deixo lá, volto aqui já no mesmo, já bem do ladinho aqui, desço pro avesso. Aqui fica uma, né, digamos uma argolinha aqui pra cima, né? Vou achar um pouquinho menor, então aqui fica uma argolinha aqui pra cima. Eu venho aqui bem no risco, no meio do risco. Volto e prendo a argolinha dentro desse ponto. Desço lá para baixo e prendo. Então, vejo que tá preso aqui. Eu volto aqui de novo, bem no pezinho anterior. Venho aqui, meninas, agora eu pego, né, ao lado onde a gente coloca o fio da agulha e passo por baixo. Por que que eu pego assim? Porque se eu pegar com a agulha, vocês normalmente pode que ele pegue só a metade do ponto anterior, quer dizer, não tem problema, né, se pegar, também não, né, mas ele fica melhor assim, né, aí não fica ali espetando, às vezes não corre o risco de enroscar. E aí eu volto aqui no pezinho de novo e fecho. Então, o que que eu tenho aqui? Como aqui ela é mais redondinha, então eu tenho um ponto margarida duplo, né? Eu fiz 2 vezes. Mas aqui ainda ficou miolo ali, né? Aí eu venho aqui e preencho. Com um ponto dentro. E aqui já ficou, olha. A pétalazinha formada. E fica bonitinho, né? Porque fica bem cheinho. Vamos para a segunda. Pego bem aqui no pezinho. Volto aqui no mesmo, bem juntinho. Já saio com a minha agulha aqui em cima, olha, minha voltinha tá aqui. Eu só coloco aqui. E calculo aqui o tamanho da pétala, tá? Mais ou menos aqui assim.
desço, prendi o ponto. Agora eu venho aqui bem na pontinha, novamente. Venho aqui com a agulha ao contrário. Às vezes a gente esquece, coloca o ponto muito pouquinho, mas é só puxar um pouquinho ali, ele já volta, ó. E veja que eu não tô apertando muito o ponto, tá, meninas? Ó. Venho aqui no meio e preencho o ponto. Às vezes é isso também que precisa cuidar, meninas, pra não pegar no mesmo... Porque o tecido de pano, ele é bem vazadinho, né? Posso pegar um pouquinho mais aqui embaixo. Como a trama dele é muito aberta, né? Às vezes acontece isso. E venho aqui. E aí ficou preenchido, ok? Agora eu venho aqui no próximo. Boto o ponto ali embaixo. Já saio com o ponto aqui em cima. Já laço ali, olha, a argolinha. Prendo o fio. Vem aqui novamente. De lá eu sempre peguei daqui pra lá, agora eu vou pegar daqui pra lá, mas isso é tanto faz, não tem problema. É que aqui agora pra mim eu tô bordando de ponta cabeça, né? Passo lá pra trás. Ó, agora aconteceu que eu puxei demais, né, meninas? Só pego a agulha aqui com cuidado e eu volto aqui, ó. E já ajustei o ponto aqui de novo. Tá vendo? E já preencho aqui dentro. Agora eu já venho pro próximo. Às vezes eu puxo um pouquinho só para acertar aqui o fio. E prendo. Agora eu venho aqui embaixo de novo, bem do ladinho. Vou passar o fio aqui embaixo novamente. Vou só erguer aqui um pouquinho porque eu tô ao contrário. Eu puxei aqui um pouquinho. Passei aqui o fio. Volto aqui embaixo. Puxa só mais um pouquinho. E prendo o fio aqui. Essa mesma coisa com a próxima pétala.
É como eu falei, caso vocês queiram bordar ponto cheio, também podem bordar ponto cheio. Aqui eu tô passando normal a agulha, porque eu tô contramão. Aqui tá, pode colocar mais de um ponto, tá? Deixa só um pouquinho, senão vai ficar muito solto. Prontinho. E aí a florzinha tá formada. Pra terminar o fio, meninas, eu arredo o pontinho aqui do ladinho, ó. E termino o fio aqui dentro. E aqui o ponto vai ficar aqui dentro mesmo, não aparece nada, fica bem bonitinho. Ok? A outra eu vou bordar da mesma maneira. Ah, mas ficou aparecendo aqui um pouquinho, esse aqui depois no lavar sai, né, esse escurinho ali, e fica só a florzinha, ok? Então, nossa primeira florzinha está pronta. A outra eu vou bordar da mesma forma, né? Então, agora vamos na sequência da próxima florzinha. Bom, a próxima flor, olhando assim, pra mim me dá a sensação que é um brinco de princesa, que a gente costuma dizer, né? Mas aqui a gente conhece por brinco, e ela é por brinco de princesa. E ela tem um tom de rosa bem escuro, né? Mas eu não vou usar um tom muito escuro. Eu vou usar um tom médio, então eu vou só prender o fio e já volto, ok? Então, esse aqui eu vou bordar ponto partido, tá? Eu vou fazer só contorno, não vou bordar ponto cheio. Mas se vocês quiserem, vocês podem bordar ponto cheio. Então, eu vou começar bem aqui no cantinho, já prendi o meu fio ali, né? E eu venho com o ponto partido. Saio daqui, pego um pouquinho mais aqui na frente. Venho aqui, um pouquinho mais na frente novamente. E vou partir o ponto. E realmente, é literalmente partindo o ponto, né? Coloquei a agulha no meio do ponto anterior e puxo. E aqui vou só ajustar um pouquinho. E o ponto tá pronto. Venho aqui na frente. E pôr no meio do ponto anterior. E o início do bordado tá pronto. Agora aqui, como eu tenho que subir, então eu vou fazer a mesma coisa, ó, vou pra frente. Venho aqui bem no cantinho, tá? No mesmo buraquinho. Pego um pouquinho mais lá pra frente, é pouca coisa, porque aqui tem uma voltinha, então sempre quando é voltinha, um ponto um pouquinho menor. E parto o ponto anterior.
Isso aqui em pintura de agulha, esse ponto a gente usa muito. E venho partindo. Aqui também pode ser ponto haste, pode ser ponto correntinha, o ponto que vocês quiserem. Pode também bordar o ponto partido e depois vir preenchendo com o ponto cheio. Aí vai pegando por fora e vai bordando. Acho que eu vou fazer nesse aqui daí para vocês verem como é que é. Pontinhos pequenos para ir dando a volta e vai partindo o ponto dele. É bem no meio mesmo do ponto, ó. A gente usa muito para bordar pet esse ponto. Opa, desculpa. Aqui vem e coloca um pontinho menor. E ele vai fazendo a volta bem bonitinho. Poderia terminar o bordado sem fazer um nó, né? E agora eu faço de novo, é como se fosse um recomeço, né? Terminei ali na pontinha, volto aqui no mesmo pontinho, um ponto, volto um pouquinho pra frente e venho partindo o ponto. Ok, e tá feito o contorno, né? Esse fio depois eu vou terminar lá por trás, tá, meninas? Eu vou vir passando atrás de vários pontinhos, aí depois eu corto. Então, eu vou deixar o fio aqui de espera, tá? Pra eu fazer isso aqui depois. Eu vou fazer agora. Agora, vamos então preencher esses aqui, que é com rococó. Eu vou deixar pra depois. As folhinhas, né, que faltam, eu vou só pegar o fio, trocar o fio e já volto. Então, já troquei o fio. Acho que eu não passei o número das cores pra vocês, né? Então, essa florzinha aqui eu usei o 55, tá? Essa aqui eu usei o 54, tá? E agora, pra folha, eu tô usando o 217. Que é da mesma linha desse, mas um tom mais claro para folha. E agora vamos bordar a folha, né? Então, saio bem aqui no cantinho e vou preencher. E essa folha eu vou fazer cheia.
Sempre com 2 fios na agulha, 2 fios na agulha, 2 fios na agulha. E vou só contornando os pontinhos. Fiz uma atrás. E já desmanchou. Que eu já vou puxando lá pra cima. Ok? E a primeira folhinha está pronta. As outras eu vou bordar toda desta maneira. Então, peguei aqui no pontinho e vou subindo, ok? Eu vou deixar o fio aqui também de espera, porque esse fio depois eu vou terminar ele, eu vou terminar de bordar o outro, e daí depois eu termino ele lá para trás. Ok? Então, vamos terminar essa aqui do cantinho, né? Que vai ser a mesma questão dos rococós aqui. E aí, depois só falta mais essa aqui para bordar. Então, eu já prendi o meu fio aqui. Para esse agora eu vou estar usando um laranja bem escuro, né? É o 326. Dá uma quebrada aqui um pouquinho, né? Então, eu venho com a minha agulha aqui, já meu fio tá preso ali bem no meio. Agora eu tô, olha, com o fio, eu tenho aqui na mão a agulha, né? Ó, a agulha aqui. E aqui eu vou enrolar. 1, 2, 3, umas 4, eu acho que já vai ser suficiente. As 4, será? Vou pôr umas 5. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o ponto rococó, outros dizem ponto nó francês. Mas o rococó é quando tem mais de uma volta, tá? E o nó francês é quando é uma volta só. E aí o meu primeiro rococó aqui já tá prontinho, eu já posso daqui passar pro próximo. Porque aqui ele é pertinho, né, um do outro. Então, eu vou da mesma maneira. Então, esse aqui é o rococó. 5 voltas. Olha, continuo segurando aqui o fio, tá? Vou lá no pezinho, ó, seguro o fio, não solto o fio. Eu solto só a agulha. E daí eu puxo até lá, ó. O segundo já tá pronto. Vou pro próximo. 1, 2, 3, 4, 5. Continuo aqui, ó, segurando o fio, coloco lá na base de novo. E o próximo rococó tá pronto. Agora vou aqui em cima. 2, 3, 4, 5. E empurro lá de novo.
Posso fazer pontinhos aqui, preencher? Também pode. 2, 3, 4, 5. No começo, meninos, quando a gente tá aprendendo, às vezes a gente vai passar ali, ele solta, ele desmancha, ele não faz. Até a gente, às vezes, tá fazendo, tá com pressa e tal, Aí acaba que acaba soltando ali, daí você faz de novo, tá? Mas no início é bem normal. 4, 5, ó. Continua sempre segurando. Vou lá. E ajeito. Esse fio aqui também eu vou passar lá pelo lado de trás, tá? Então, eu vou deixar aqui de espera. Bom, então, continuando, meninas, agora ficou faltando só essas aqui pra gente bordar, né? Então, aqui eu vou usar o 76, tá? É a cor que eu estou usando. Mas pode ser amarelinho, pode ser lilás, roxo, qualquer cor que vocês gostem, assim. Então, essa aqui eu vou fazer ponto cheio, tá, meninas? De um lado, agora vem preenchendo o outro. Você parte no meio, preenche um lado, depois vem preenchendo o outro. Então, essa aqui tá pronta. Aperta a lacinha. Eu vou só virar aqui, acho que um pouquinho, para eu poder bordar a seguinte. Eu vou mostrar mais uma. Prontinho. Agora vamos bordar a próxima. Olha, eu parto no meio a pétala. Aí eu só venho preenchendo. Prontinho. Agora eu bordo pro outro lado. Ok? Então, as duas já estão bordadinhas e eu vou bordando as outras duas desta forma, ok? Já venho aqui. Aqui eu percebi que parece que, olha, ficou estranho, então eu venho aqui no meio e coloco mais um pontinho aqui. Ó, ela já ficou mais delicadinha. E agora eu só continuo. Aqui eu venho aqui, parto aqui no meio. Bordo para um lado e depois bordo para o outro lado. Ok? Então, acho que esse aqui também deu para entender. Então, meninas,
Aqui depois é só terminar, tá? Eu vou lá bordar, vou terminar todas essas que está faltando, tá? Aqui, ó, nos brincos e princesas, digamos, aqui é onde tem essas bolinhas, eu vou fazer o rococozinho, tá? Igual eu fiz aqui, tá? Aí todos eles eu vou fazer um rococozinho. E vou bordar tudo com ponto partido, ok? Então, daí na próxima, já próximo daí, eu trago já tudo isso aqui bordadinho, já prontinho. Aí só para mostrar para vocês como é que ficou prontinho, tá? E vou também responder aquela pergunta que eu falei na aula anterior, né? Que todas as bordadeiras sempre perguntam, né? Principalmente as que estão iniciando, daí no final da aula eu vou mostrar para vocês, ok? Não vou dizer o que é a pergunta agora, é só no final da aula. Então eu vou lá terminar de bordar, meninas, depois eu trago pronto. Bem, meninas, então eu terminei o bordado, né? Terminei de bordar as outras florzinhas. Terminei aqui também os pontos cheios, olha que engraçadinha que elas ficaram, ficou bem delicadinha, né? Aqui, meninas, eu tinha colocado só um ponto dentro, né, do ponto margarida, mas eu achei assim que ficou muito fechadinho, ficou muito pouquinho. Então, eu vim aqui e acrescentei mais um ponto dentro. Então, aqui tem 2 pontos, né, inteiros assim, dentro do ponto margarida. Aí, no outro aqui eu já fiz com os 2 pontos, eu achei que ficou mais cheinho assim, né? E ele fica assim bem delicadinho, porque fica uma redondinha, né? E daí fica presinho ali, dá um charme no ponto. Vem aqui, preenchi as folhas também, como eu tinha mostrado, né, pra vocês. Aqui a folha de cima também. E aqui eu fiz o rococó, tá? Dentro do miolinho das flores, né? Aqui eu usei, meninas, fiz da mesma maneira que eu ensinei aqui, vocês o rococó aqui de cima. Só que aqui eu usei só 2 voltas na agulha, tá? Aqui, se eu não me engano, parece que eu tinha usado 5, né? Então, usei 2, aqui eu usei acho que 3 voltas, e aqui usei 2. Então, vocês podem ver que aqui ele fica mais alto, aqui ele fica mais baixinho, aqui mais alto, e aqui ele fica mais alto, né? Porque são mais voltas, né? Então, eu acho que era isso, meninas. Não falta mais nada. Falta sim ainda aqui ó, o cogumelo. O cogumelo eu vou deixar assim, tá? Eu não vou fazer o rococó branco, tá? Mas se vocês quiserem, daí vocês podem preencher com cogumelo, com ponto rococó branquinho em volta, tá? É como estava no risco, né? Daí vai de cada uma, né? Aquilo que acha bonito e que gosta. E aqui eu vou subir só uns risquinhos depois, né? Com uma cor um pouquinho mais escura, que seria só assim uns, né? Como tá no risco lá tem, vocês olham pelo risco vocês podem ver que tá bem certinho lá. A cor que eu usei, meninas, pro rococó das flores, do miolo, foi o 297, tá? Aqui, meninas, depois, se vocês quiserem, vocês podem preencher também, tá? Esses galinhos com rococó, até pode usar o laranja. Aqui, esse aqui também, se vocês quiserem colocar algumas, fica bonitinho aqui entre meio, né? Aqui embaixo também, se quiser colocar. Aqui até eu não colocaria, mas aqui sim, mas no meio, assim, preenchendo com rococó, como se fossem umas florzinhas, né? Ficaria bem bonitinho. Então, é isso, meninas, né? Então, o bordado está pronto. E agora eu vou, espero que vocês tenham gostado, né? Do resultado, eu gostei bastante, achei que ficou bonito, ficou bem coloridinho assim, né? É o meu jeito de bordar, né? É como eu gosto de bordar, né? Mas aí vocês podem mudar, né? Muda as cores, daí vocês bordam da maneira que vocês acham legal de bordar, ok, meninas? Então, agora eu vou responder aquela pergunta que todo mundo faz, eu também faço, quando eu comecei a bordar eu fazia muito.
e raramente as pessoas mostram, né? As bordadeiras mostram como que fica o fundo do bordado, né? Ai, mas e como que ficou o avesso, tá? Vi, ficou bonito o lado direito, né? Mas como que ficou o lado do avesso? Então eu vou virar o bastidor agora do lado do avesso e vou mostrar para vocês, ok? Bem, meninas, então esse aqui é o lado avesso no bordado. Então vocês podem ver que não ficou nenhum nozinho pro lado de cá, tá? Como eu fui ensinando vocês a iniciar e terminar o fio pelo lado direito, né? Então não fica nozinho na parte de trás. Como que eu fiz? Mas que nem aqui no rococó, né? Porque no rococó você consegue, quando você vai iniciar o bordado, como eu mostrei para vocês, né? Como você escondeu o fio no início, mas e depois para terminar, né? Aí depois para terminar, olha, vocês vão passando por baixo, tá? De qualquer outro risco que esteja mais perto do rococó. Então aqui, olha, aqui eu passei aqui, esse aqui eu passei para cá. Como ficou mais fácil para mim, eu fui passando, ó. E ele tá bem presinho aqui, tá? Ele não solta. Então todos eles eu fui prendendo desta maneira. Aqui para terminar, aí eu fui passando por baixo, né? E aí você corta aqui também, fui passando por baixo dos pontos bordados e o fio some ali dentro, né? Aqui também, porque daí como é ponto cheio, então é bem fácil da gente esconder o fio, mas a maior parte eu fui terminando mesmo pelo lado direito, né? Porque como é um cogumelo e daí ia ter bastante coisa para bordar, aí depois a gente borda por cima e o fio some, né? Então vocês podem ver, ó, que nenhum deles tem o fio sobrando, né? Ou então tá com nozinho, né? Então o avesso fica assim, meninas, né? Para vocês visualizarem. Claro que assim, meninas, para quem está começando, para quem está iniciando, o importante eu acho assim, ao meu ver, eu como, né, também iniciei aprendendo com as outras artesãs, né, com as outras bordadeiras, no começo eu me preocupava primeiro em aprender os pontos, né? Aí quando eu aprendi os pontos, que eu já sabia fazer bem os pontos, daí sim, eu passei a me preocupar com o lado do avesso. Que nem esse aqui, que vai ser um pano para cobre alimento, um pano de copa, né? De cozinha. Ele vai aparecer a parte, né? Do avesso, né? Não tem como. Então eu acho assim que quanto mais bonitinho tiver o avesso, melhor fica o trabalho, né? Assim, quando é um bastidor, né, meninas, que eu ainda vou ensinar vocês a como fazer o acabamento, né? Então, no bastidor, que vai ficar aquele que vai ficar na parede, que vai ficar só para decoração, aquele sim, daí a gente faz um outro tipo, eu faço um outro tipo de acabamento, né? Para não aparecer nada. E tem bordadeiras que não, que elas ainda só acabam e elas gostam que apareça os nozinhos e que apareça tudo, né? Pelo lado do avesso, né? Então, cada bordadeira, né? Cada artesã tem o seu jeito de trabalhar, né? Então, cada uma gosta de um jeito e tá tudo certo também, né? Então, para vocês que estão aprendendo, né? Se vocês não querem deixar por enquanto, eu prefiro primeiro aprender, vou colocando nozinho e aí sim, depois mais tarde. Aí vocês já começam a fazer esse tipo de acabamento, né? E aí tá tudo certo também, não tem certo, não tem errado, né? Eu acho que na vida tudo é certo, né? O importante é a gente tá bordando, a gente tá ali, né? Se entretendo com uma coisa boa pra vida da gente, né? Tá fazendo alguma coisinha pra casa da gente, né? E é tão bom quando chega alguém e pensa, nossa, que lindo, foi você. Não, fui eu que fiz, é um orgulho, né? Pra gente ter um trabalhinho assim. Bem, meninas, então é isso, eu agradeço a vocês terem ficado até o final do vídeo, né? Ter assistido as aulas. Bordado é demorado, meninas, eu vi um comentário ali no vídeo, né?
É um comentário que é muito demorado, mas um bordado, ele é demorado. Tem coisas que você faz rápido e tem coisas que não, né? Então, bordado é demorado, né? Não tem como, né? Você não tem etapas para estar pulando, né? A não ser que faça bordado à máquina, né? Daí a máquina vai rapidinho, ela te borda, né? E fica lindo, né? Um bordado à máquina. Mas o bordado à mão realmente ele é demorado, né? Para isso ele é terapêutico, né? Você tá ali bordando, você tá olhando os pontinhos, você tá lidando com as cores, você tá ali, né, pensando no que você vai colocar, do jeito que você vai bordar, né? Então é muito bom, né? E é demoradinho mesmo, né? Então vejo que a gente eu levo várias aulas para estar ensinando para vocês, né? E assim. Então, meninas, muito obrigado. Até a próxima aula. Não sei ainda o que eu vou bordar para a próxima aula para vocês, né? Então, se vocês puderem curtir, comentar, compartilhar ali, quiserem me contar também quais as dificuldades que vocês têm no bordado e a gente vai procurando sanar assim devagarinho durante os vídeos, ok? Então, muito obrigada a todas vocês que ficaram até aqui. Então, compartilha, comenta, curte lá, ok? Até a próxima aula.